Então vamos lá, capítulo 35, reerguimento moral. Então aqui, né, que a gente viu no capítulo anterior, então eles estavam lá tentando amparar a Zulmira e o Mário Silva, né? A Zulmira tinha acabado de perder a criança, estava lá na situação de quase inanição, né? O Mário se sentindo culpado pela morte da criança. E aí ele vai para casa e tudo mais, tentam lá auxiliar a Zulmira, mas a Zulmira tá situação ali difícil, né? Só pó. A posição orgânica era mais aflitiva. Aflitiva. Aí, retomando, né, vamos dizer assim, esse auxílio, né? Então eles vão tentar aí auxiliar os dois ao mesmo tempo para ver se os dois conseguem recuperar, né? O Mário a recuperar, né, dessa situação moral que ele se colocou, e a Zulmira a situação física dela, né? Tava bem ruinzinha. Aí, logo no comecinho, ele fala, né? Consoante o programa traçado, regressamos no dia imediato, estagiando primeiramente no lar de Zulmira. Aí ela estava lá pálida, mais abatida, o médico, né? Cercara de drogas valiosas, né? Remédios e tal. O Amaro e a Evelina, né? Desvelavam-se, tal, preocupados pela situação que ela estava, né? Extrema debilidade física, né? Aí começa logo a primeira questão, né? O que Clarencio quis dizer aqui. Numa equipe, quase sempre a melhora de um companheiro pode auxiliar a melhora de outro. A recuperação de Silva, ao que me parece, influenciará nossa amiga na defesa contra a morte. Como explicar? Falou. Bom, podemos ler desde o começo, né? Que a pergunta 1 começa aqui na primeira página. Sim. Consoante o programa traçado, regressamos no dia imediato, estagiando primeiro na lar de Zulmira, cuja posição orgânica era mais aflitiva. A pobre senhora mostrava-se mais pálida, mais abatida. O médico cercara de drogas valiosas, entretanto, a infortunada criatura demorava-se em profunda exaustão. Amário e Evelina desvelavam-se preocupados. Todavia, a torturada mãezinha deixava-se morrer. Diante da nossa apreensão manifesta, o ministro apenas afirmou: aguardemos. Numa equipe, quase sempre a melhora de um companheiro pode auxiliar a melhora de outro. A recuperação de Silva, ao que parece, influenciará nossa amiga na defesa contra a morte. Não se delongou por muito tempo na intervenção magnética. Sem detença, procuramos o domicílio do enfermeiro, encontrando-o superexcitado quanto na véspera, mas abnegadamente assistido pelas freiras que persistiam dedicadas na oração. As religiosas desencarnadas acolheram-nos com carinho, comunicando que o doente prosseguia em desespero. Clarencio, contudo, assegurou-lhes otimista que Mário passaria conosco e, após entreter-se, voltaria melhor. Em seguida, abeirou-se do enfermo e, tocando-lhe a fonte, com destra orou sem alarde. Qual se recebesse preciosa transfusão de forças fluídicas, Silva aquietou-se como por encanto, revelou-se mais calmo, não obstante entristecido. A expressão facial que lhe denunciava a sublevação interior transformou-se-lhe no semblante em dolorosa serenidade. Nosso orientador desenvolveu alguns passos de auxílio e notificou: Silva experimenta enorme necessidade de ouvir a palavra de Antonina, contudo está hesitante. Afirma-se intimamente envergonhado, crê-se responsável pela morte da criança e teme o contato com a nobreza espiritual da nossa irmã, apesar de sentir-se arrastado para ela. Buscaremos, porém, auxiliar-lhes a reaproximação.
Acariciou a fronte do moço, atormentado, e acenou. O desabafo descarregar-lhe-á a atmosfera mental, favorecendo-lhe o alívio e a recepção de elementos renovadores. Em seguida, o instrutor abraçou, envolvendo-o com amorosa solicitude. Aquele amplexo afetuoso e longo figurou-se-nos um apelo às energias recônditas do rapaz, que de imediato levantou-se e vestiu-se. Ignorando como explicar a si mesmo a súbita resolução que o movia, desceu para a rua, seguido de perto por nosso cuidado, e tomou o carro que transportaria até a residência da simpática família que o acolhera carinhosamente na antevéspera. Antonina e os filhos abriram-lhes os braços alegremente. A pequena Lisbela, encantada, dependurou-se-lhe ao pescoço depois de um beijo comovente. Achava-se ainda acamada, mas refeita e feliz. Qual se convivesse com Mário de longo tempo, a dona da casa fitou-o apreensiva. Preocupada, anotou-lhe o abatimento, enquanto o hóspede parecia esmolar-lhe em silêncio ajuda e compreensão. Percebendo-lhe a angústia oculta, a jovem viúva induziu a conversação particular, em singelo recanto da sala, onde atendia com os filhinhos ao culto da oração. O enfermeiro pediu-lhe desculpas por tratar de assunto pessoal e, começando por justificar a sua ausência na véspera, de frase a frase entrou na faixa dolorosa do próprio coração, desabafando. Lembrou que ali junto dela recebera ensinamento da mais elevada significação para ele, e por esse motivo não vacilava em descerrar-lhe o espírito desolado, implorando compaixão e socorro. Tentando confortá-la, a interlocutora escutou a narrativa até o fim. Mário reportou sua juventude, comentou os problemas psíquicos de que via rodeado desde a infância, descreveu-lhe o amor que nutrira pela moça, que o abandonara em pleno sonho, relacionou as provas que lhe haviam castigado o brio do rapaz, salientou o esforço que despendera para recuperar-se e, por fim, extremamente conturbado, explanou sobre o reencontro com a ex-noiva e com o ex-rival junto à pequenina agonizante. Referiu-se ao ódio inexplicável que sentira pelo anjinho moribundo, encareceu os benefícios do culto evangélico em sua alma incendiada de revolta e amargura, expondo-lhe a convicção de haver contribuído para a morte da criancinha, que detestara à primeira vista. Guardava a impressão de haver descido ao tormentoso inferno moral. Antonina sentiu por ele a piedade amorosa com que as mães se dispõem ao soerguimento espiritual dos filhos sofredores e rogou-lhe serenidade. Acho que até aí, né? Até aí tá bom. Né? Depois, em seguida, é a segunda. Né? Isso, começa a segunda. Sim. Então, voltemos ali ao... Uma equipe quase sempre a melhora de um companheiro pode auxiliar a melhora de outro. A recuperação de Silva, ao que me parece, influenciará nossa amiga na defesa contra a morte, como explicaram. Eu acho que tudo é energia nesse mundo, né? Quando você está melhorando e tem uma pessoa que está, como ele diz ali, né? Um companheiro, né? Um companheiro de equipe. Se um melhora, o outro também melhora. Tem uma troca de energia, né? E porque, na verdade, os dois tinham mais ou menos vamos dizer, dentro, se lá para trás, aí os dois, de uma forma ou de outra, estavam vinculados ao mesmo problema, né? Sim, é por isso que é a equipe, né? Os caras fazem parte do mesmo... Isso. E aí, da mesma forma que se tiver uma energia negativa, né? Alguém muito para baixo, acho que o resto também acompanha, né? Tende a acompanhar, né? É como se eles fizessem parte de um círculo vicioso ali, né? Uhum. Uma coisa que afeta um, afeta os demais, né? Vamos dizer assim, uma espécie de simbiose, né? Uhum. Tinha uma mulher na televisão que falava, mexeu comigo, mexeu com você, mexeu comigo. É mais ou menos por aí. Mexeu com uma, mexeu com todas, né? Mexeu com todas. Aí sai todo mundo correndo junto. Mas é isso, acho que é uma questão de energia, né? De interagir, né? Estando perto ou não, sempre tem uma conexão, né? Enfim. Uhum. Quem disse que quem tem que estar perto, né? Para poder sentir alguma coisa? O que ele passa aqui é que, assim, a recuperação de uma pessoa só não vai resolver, né? Tem que resolver os casos dos dois, né? Então precisaria tratar os dois. Sim.
Tratar um só não surtiria efeito. Então precisaria tratar os dois. Neste E caso, aí vamos dizer assim, a melhora de um contribuiria com a melhora do outro e os dois ao mesmo tempo iriam se recuperar, né? Uhum. sim. Aí, nesse caso, tem um agente externo, né? Não é uma coisa sua só, né? Eu estou bem, eu estou mal, a equipe está bem, eu estou mal. Então, aqui no caso, a pessoa está ajudando um, né? Vai ajudar o outro também. Tem que ajudar. Para ver o equilíbrio, né? Sim. Entendi. Aí ele vai lá na casa Antonina, né? da Antonina, né? Que no passado tinha sido a tal da Lola, né? E no passado a Lola e ele, né? E o Mário Silva tinham. O Mário morreu envenenado em função dele ter tentado separar a Lola do outro Leonardo lá, né? Que Uhum. estava desencarnado. Então os dois tinham alguma ligação também, né? Por isso que aqui fala, né? Qual se convivesse com Mário de longo tempo, a dona da casa ficou apreensiva. Então, os dois já se conheciam Arbitragem. de coisas, de bailes passados, né? Exatamente. Então, eles já tinham como diz o pessoal hoje em dia, né? Já tinha uma química. Não só ela, como os filhos, né? Porque fala que os filhos abraçaram ele, né? A Sim, Lisbela pendurando o pescoço. Mas ele continuava ainda com algum tipo de remorso, né? Pela morte do garoto, achando que era culpado, né? Ele se sentia extremamente culpado. porque ele quando estava aplicando, né? Lembrando o capítulo anteriores aí, quando ele estava aplicando o medicamento, o pensamento dele foi em matar a criança, para se vingar, né? Uhum. Embora ele não tenha feito nada materialmente que contribuísse com a morte da criança, mas o simples pensar dele em vingança em cima do menino o fez ficar com remorso, né? O fez Exatamente. se achar o culpado também que contribuiu com a morte do menino. Uhum. Por isso a gente tem que pensar bem no que a gente pensa, né? Tem que tomar cuidado até com os nossos pensamentos, porque coisa complicada. Uhum. O pensamento tem uma força que você nem imagina. Sim. Aquele negócio, né? O nosso pensamento também cria. Sim, exatamente. Deus criou o universo pensando. Então nós, como criatura divina, a gente também cria pensando. Uhum. Não na mesma dimensão que ele, claro. Uhum. Né? Mas a gente também cria pensando. Nossos pensamentos também criam formas, né? Uhum. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Vamos aí para a segunda questão, então? Vamos lá. Comente a frase de Antonino. Comente a frase de Antonina. Mário, quando caímos, é preciso que nos levantemos, a fim de que o carro da vida, em seu movimento incessante, não nos esmague. Então, logo na sequência aí, né? Sim. Então, a Silva, contudo, em pranto convulsivo, era um doente que reclamava a mais ampla intervenção. Atraída irresistivelmente para ele, a nobre amiga deixou de sublinhar o tratamento com a palavra Senhor e, fazendo-se mais íntima, obtemperou carinhosa. Mário, quando caímos, é preciso que nos levantemos a fim de que o carro da vida, em seu movimento incessante, não nos esmague. Conhecemos-nos há 2 dias. No entanto, sinto que profundos laços de fraternidade nos reúnem. Não acredito que estejamos aqui juntos obedecendo a simples acesso. De certo, a simples acaso. De certo,
as forças que nos dirigem à existência impelem-nos aos testemunhos afetivos desta hora. Enxugue as lágrimas para que possamos ver o caminho. Compreendo o seu drama de homem rudimente provocado na forja da vida. Provado na forja da vida. Entretanto, se posso pedir-lhe alguma coisa, rogar-lhe-ia bom ânimo. Fixando-o com a mais doçura no olhar, seguiu depois de leve pausa. Também eu tenho lutado muito, lutado e sofrido. Caí-me por amor. Casei-me por amor e vi-me espoliada em minhas melhores esperanças. Meu marido, antes de encontrar a morte, relegou-nos a dolorosa penúria. Quanto mais intensa era a nossa agonia doméstica, vi um filhinho morrer ao toque de aflitivas provocações que nos provações que nos flagelavam a casa. Graças a Deus, todavia, reconheço que seríamos tão somente ignorância e miséria sem o auxílio da dor. O sofrimento é uma espécie de fogo invisível, plasmando-nos o caráter. Não se deixa abater assim. Você está moço e as suas realizações no mundo podem ser as mais elevadas. Mas estou certo de que sou um assassino, soluçou o rapaz desacorçoado. Quem poderia confirmá-lo? Reclamou Antonina. Exclamou Antonina com ternura na voz. É indispensável recordemos que o atento à profissão atendeu você a um menino completamente entregue ao domínio do Krupp. O pequeno Júlio, à sua chegada, já estaria ofegante sobre as asas da morte. Mas e a impressão? E o remorso? Sinto-me derrotado, aflito, tenho medo de mim mesmo. A nobre senhora fitou o hóspede com admirável segurança que lhe era peculiar e falou firme. Mário, você acredita na reencarnação da alma? E por que o interlocutor a contemplasse com estranheza, continuou sem ouvir-lhe a resposta. Todos somos viajadores do grande caminho da eternidade. O corpo da carne é uma oficina em que nossa alma trabalha, tecendo os fios do próprio destino. Estamos chegando de longe e reviver-se nos séculos mortos, reviver dos séculos mortos, como as plantas a renascerem do solo profundo. Naturalmente, você, Amaro, Zumir e Júlio estão recapitulando algumas tragédias que ficou distanciada no espaço e no tempo, mas viva nos corações. E mediante o caminho da sua confissão espontânea, não duvido de minha participação em algum lance de luta que motivou os acontecimentos da atualidade. Amor e ódio não se improvisam, resultam de nossas construções espirituais nos milênios. Provavelmente alguma responsabilidade me compete no serviço em cuja execução você se comprometeu. A nossa confiança imediata, a nossa associação nesse assunto sem qualquer base prévia, essa simpatia fraternal com que você vem a mim e o interesse com que lhe ouço as exposições me autorizam a admitir que o presente está refletindo o passado. E em razão disso ofereço-me para cooperar com o seu esforço de algum modo.
Colaborar? Atalhou o moço quase alucinado. Impossível, o menino está morto. Envolta nas irradiações de Clarencio, Antonina alegou com sensatez. E quem nos diz que Júlio não possa voltar à terra? Quem nos pronunciará incapaz de fazer em benefício da criancinha que partiu? Como? Indagou Antônio, atônito, o infeliz. Escute, Mário. O egoísmo não se revela feroz tão somente em nossas alegrias. Muitas vezes comparece também asfixiante e terrível em nossas dores. Isso se verifica quando em nossa mágoa pensamos apenas em nós. Você se declara, delinquente, amargurado, vencido, qual se fosse um herói repetidamente arrojado do altar da admiração pública à poeira da desconsideração. Admito que concentrar demasiada atenção em culpas... Admito que concentrar demasiada atenção em culpas imaginárias é mera vaidade e encarcerar-nos na angústia vazia. Enquanto lastimamos a nossa imperfeição, perde-nos a hora que seria justo utilizar em nossa própria melhoria, modificando a inflexão de voz, que se fez algo mais firme, acrescentou. Você já meditou no padecimento dos pais feridos pela separação? Já refletiu nos sonhos maternos despedaçados? Por que não estender fraternos braços aos progenitores na sombra do infoduto? Creio na imortalidade da alma e na redenção dos nossos erros. Penso que a renovação do dia é um símbolo da graça do Senhor, sempre repetida em nosso caminho, para que lhe aproximemos aproveitemos o tesouro das bênçãos no crescimento ou no reajuste. Por que não visitar você o lar de nossos desaventurados amigos nessa hora em que naturalmente precisam de carinho e solidariedade? É possível que a divina bondade esteja reservando ali algum serviço para o seu propósito de elevação. Quem sabe, a volta de Júlio pode efetuar-se. Por isso, porém, será necessário reerguer o ânimo materno. Até aí tá bom. Aí é, 63 depois. E aí, comente a frase de Antonina. Mário, quando caímos, é preciso que nos levantemos a fim de que o carro da vida em seu movimento incessante não nos esmague. Se você se entregar em cada queda, né? A possibilidade de você ter uma depressão, de ficar muito doente, é muito grande, né? Então... Ela tentando levantar o moral dele, né? Para ver se ele se livra do complexo de culpa, né? Ele está amarrado. Ela está sempre falando, incentivando ele a sair do estado de baixo astral, né? De parar de se culpar, porque isso só vai trazer coisa ruim para ele, né? Então, deixando no buraco. E cada reclamação que ele faz, ela procura mostrar para ele que é isso, que não tem que ficar se entregando, tem que ficar procurando as pessoas que o amam, né? As pessoas podem ajudar, com certeza, né? Enfim.
Se você cair, aí você fica no chão. Ela faz uma alusão aqui, né? Bem instrutiva, né? Quando caímos, é preciso que nos levantemos a fim de que o carro da vida, em seu Isso. movimento incessante, não nos esmague. Ou seja, você tá ali numa carroça ali, por exemplo, no carro ali, você caiu. Se você permanecer estirado, os outros que vêm atrás vai passar por cima de você. Exatamente. Existe vida além da sua tristeza, né? Vamos dizer assim. Você ficar só, enfim, se deixando levar, né, pelas coisas ruins que vêm na sua cabeça. E detalhe, ele se culpando de uma coisa que efetivamente ele não fez, né? Ele pensou em fazer. E Sim. por isso o remorso é o peso da consciência dele, né? Exato. Peso da consciência. Ele se sente culpado por isso e diante das circunstâncias e tudo, do histórico, etc., levou ele a esse estado de depressão, de sentimento de culpa, etc. E ela dá vários exemplos aqui, né? Pense nos pais feridos pela separação, sonhos maternos despedaçados. Por que não estender braços aos progenitores na sombra do infortúnio? Então, ele não é o único que sofre, né? A dor dele não é única, então faz parte da vida. Vocês lembram que alguns capítulos atrás ele foi atender a Lisbela, que é a filha da Antonina? Sim. E aí ele acabou participando do Evangelho no Lar lá? Isso. Começou aí, né? Começou aí lembra que no Evangelho no Lar lá, aí teve as lições lá do perdão, né, da reconciliação. Se eu não me engano, acho que a mensagem era aquela que falava para você se reconciliar com seu irmão enquanto está com ele no caminho. E essa reunião aí realmente refletiu lá na frente, quando ele sentiu, quando ele foi atender lá o Júlio, que na realidade o que ele queria era esmagar o Júlio, né? Mas daí ele lembrou da reunião, aí a consciência dele, putz, não posso fazer isso. Mas mesmo assim o subconsciente dele ainda pesado, né? Mas o que aliviou um pouco foi a reunião. A lembrança da reunião. Né? A lembrança da reunião. Essa reunião tá no... Estava até buscando aqui, está no capítulo 31, que é justamente essa lição que está no Evangelho de Mateus. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto te encontras a caminho com ele. E aí, tem uma parte, inclusive, nessa fase aí, que ele mesmo fala, né, que se ele não tivesse com essa frase lá da reunião na cabeça, ele teria feito besteira. Ia sair do pensamento para ação, né? Que aí, essa reunião, na verdade, ela foi bem encaminhada por eles, né, pelo Clarencio. Pelo Clarencio. Justamente para, vamos dizer assim, já eles antecipando o que poderia acontecer, então eles conseguiram encaminhá-lo para a casa da Antonina, para ele escutar, né, essas lições, para quando acontecesse dele ir lá atender a criança, ele já tá com aquela semente na mente, né? Exato. Porque se ele não tivesse escutado, né, a Antonina conversando com ele a respeito da lição, muito fatalmente ele teria realmente feito besteira, né? Na realidade, todo mundo aí, toda essa trajetória, esse cruzamento de caminhada aí de um com o outro, cada um dentro do seu, até o próprio Júlio, né, esse desencarnar dele nesse estágio aqui era necessário. Né? Porque já estava praticamente acertado que isso iria acontecer, né? Então, a contribuição dele
não faria diferença na trajetória que precisava acontecer com o Júlio. Júlio, esse. Só que é como a gente viu lá no começo, lembra que a gente viu lá no começo? Que o Júlio, quando estava, né, lá com aqueles 5, 6, 7 anos, que era filho do Amaro com a Odila, que ele, de qualquer forma, ele iria desencarnar, mas aí houve a colaboração da Zulmira omitindo-se no socorro do menino. Yes. Então, é aquele negócio. Ele iria desencarnar de qualquer forma, mas a Zulmira contribuiu para que isso acontecesse. Exatamente. Sim. Esse aqui foi o problema. E o Mário, aqui nessa situação, ele conseguiu se livrar do problema. Porque ele iria, de fato, de qualquer forma, desencarnar também, mas ele não colaborou com a morte. Conseguiu-se evitar que ele colaborasse com a morte, senão ele iria incorrer no mesmo erro que a Zulmira cometeu. Né? Então, ele iria desencarnar, mas se você colabora para que isso aconteça, você faz aquela discussão, é aquela discussão que se coloca da eutanásia. O sujeito está ali com uma doença terminal, ele vai morrer de qualquer jeito. Mas ele tem, vamos dizer assim, mais uma semana de vida. Aí, se você pratica a eutanásia, você está abreviando em uma semana. Ah, mas é uma semana só. Mas em uma semana ele pode aprender muita coisa que vai fazer a diferença. Então ele vai morrer de qualquer forma, porque é uma doença terminal, é alguma coisa assim, ele vai desencarnar. Mas se você colaborou para que isso acontecesse antes da data certa, você passa a ser também corresponsável. Olha a responsabilidade. Responsabilidade, né, cara? Então, no caso do Júlio, antes, no começo do livro, a Zulmira colaborou. Porque ela poderia ter salvado o menino e fingiu que não estava vendo nada. Ela se omitiu. Isso gerou a doença dela mais para frente também, né? Isso complicou o compromisso dela, né? E aí, no caso do Mário, conseguiu-se evitar o mesmo problema, né? Porque ele iria desencarnar de qualquer jeito. Ele aplicou medicamento para poder tentar evitar o problema, mas ele, na consciência dele, ele acha que colaborou com a morte do menino, mas na prática não aconteceu, mas é que ele desejou, mas não chegou a praticar nada contra. Mas aí ele ficou com a dor na consciência. E no caso da primeira morte do Júlio, lá quando ele morreu afogado, que ela viu e não fez nada, de repente ela foi uma espécie de eutanásia, né? Porque se ela tivesse ido atrás do menino, ele poderia não morrer naquela hora, né? Talvez ele não fosse a hora dele ainda. Sim. Ele ia morrer de qualquer jeito, mas não ali. Ele provavelmente iria desencarnar de qualquer jeito, mas não naquela data. Exato. Porque na realidade o Júlio já era um suicida lá na primeira, logo no início, né? Então, o que o livro coloca é assim, como ele tentou se matar com veneno, e depois pulou no rio para morrer afogado. Então ele teve esses dois desencarnes, um afogado e outro com a doença. Né? Então o que é colocado no livro, assim, ele tentou se matar 2 vezes, na segunda que ele conseguiu. Então ele passou por essas 2 desencarnações como criança, uma forma de resgatar, né, de compensar, né, o ato suicida do passado. Eu não concordo muito com essa história, mas é o que está colocado aqui no livro. Porque o que coloca? O cara, ele tentou se matar 2 vezes, então ele vai reencarnar e morrer 2 vezes. Para mim é uma coisa meio esquisita, mas é o que está aqui na história. O que a história mostra é isso, né? Se você for ver desde o começo, é isso. A programação do desencarne dele já era fruto lá do suicídio também, né? Tinha lá de trás. Agora é interessante que ninguém menciona nada a respeito
do que ele passou por ter cometido suicídio, que a gente sabe que não é brincadeira, né? Nós vimos em outros livros. Passou batido, né? E ele tentou 2 vezes, Uhum. tentando contra o seu... Eu penso físico, que assim, as pessoas ficam muito influenciadas por um livro de autoria do Camilo Castelo Branco, né? Ele não dá esse nome, mas entende-se que é o Camilo Castelo Branco, que era um poeta português que ficou cego, e aí ele se suicidou por ter ficado cego, ou seja, ele não podia mais escrever. E aí conta-se naquele livro Memórias de um Suicida a história dele que ele passou, né, depois de ter suicidado. Então as pessoas ficam muito impressionadas com o relato desse livro, que eu li há muitos anos atrás, uns 30 anos atrás eu li esse livro. Inclusive emprestei para uma pessoa que nunca me devolveu. Gostou do livro? Até hoje, a pessoa nunca mais vi a pessoa e a pessoa não me devolveu o livro. Então, a pessoa fica muito impressionada com o relato desse livro. Só que assim, cada caso é um caso. Caso a gente não pode pensar assim, Vale do Suicida. Qualquer um que se suicidar vai para o Vale do Suicida. Não é bem assim a história. Cada caso é um caso. Uhum. Inclusive, discute-se, né, a existência do Vale dos Suicidas, porque tem gente que fala que isso aí, na verdade, é uma fantasia, que não existe o Vale dos Suicidas. Né? Ah, é? Mas aqui a questão é essa, que o Mário ele se sentia culpado, né, por ter pensado em vingança, embora não tenha praticado isso, mas a gente lembrando também do Evangelho, tem uma parte do Evangelho que Jesus fala, se você não cometer adultério com uma mulher, mas você pensar nela com maus pensamentos, você já cometeu um erro. Não sei se vocês lembram dessa passagem. O pensamento. Então você já sabe, passou uma mulher bonita ali, você olhou para ela com maus olhos, você já cometeu o pecado. Finge que não tá vendo. Mesma coisa vale para as mulheres, tá? Porque é coisa iguais. Mulher também olhou com maus olhos para um homem bonito também. Né? Então aqui a questão era a consciência dele. Ele se sentia culpado, embora não tivesse praticado coisa alguma. Né? Aí todo esse complemento aqui, né, que ela faz, olha, tenta reanimá-lo, fala, ó, ainda fala assim, ó, estou certo que sou um assassino. Aí ela fala, quem poderia confirmá-lo? Ou seja, quem pode dizer que ele não ia morrer mesmo de qualquer jeito? Tanto que ela fala aqui, ó, você atendeu, né, um menino completamente entregue ao domínio do Krupp, né, a doença. Estava em fase terminal, né? Ele estava com a morte certa, né? O pequeno no Júlio, a sua chegada, já estaria ofegante sob as asas da morte. Então ele já estava condenado. Então qualquer atitude que você tivesse ali não iria adiantar, não iria salvá-lo mesmo. Aí ele sente o remorso, tal. Aí ela tenta levantar o ânimo dele, mostrar, olha, não é bem assim a coisa, né? Ela faz o corpo de carne em uma oficina em que nossa alma trabalha tecendo os fios do próprio destino. Então a nossa vida aqui é sempre um exercício de livre-arbítrio que vai criando os caminhos à nossa frente. Né? A gente não tem um destino traçado nos mínimos detalhes. Cada atitude sua aqui vai criando a sua estrada. Então você pode ir para um caminho legal, você pode ir para um caminho ruim. Ela falou que em fios do destino, né? Eu lembrei daquela lenda mitológica, né? Das moiras, né? Uma tecia o fio do destino, outra enrolava no espírito e a outra cortava. Aí ela vai tentando, né, levantar o ânimo dele, tudo para ver se ele, né, conseguia melhorar.
Aí vem a terceira não, a terceira, né? Terceira. Terceira questão. Antonina faz uma importante advertência a Mário sobre a coragem, humildade, orgulho. E você entendeu dessa orientação? Com o passado da energia de conselheira à ternura de irmã, aduziu carinhosa. Deixaria você a outrem o privilégio de semelhante serviço? Não tenho coragem, lamentou o rapaz chorando. Não, Mário. Em certas ocasiões não é a coragem que nos falha, e sim a humildade. Nosso orgulho nesse mundo, apesar de inconsequente e vão, é por demais envolvente e excessivo. Não sabemos liberar a personalidade e segregá-la no visco do nosso exagerado amor próprio. Em suma, aprisionamos o coração na escura fortaleza da vaidade e não sabemos ceder. Apegando-se ao socorro moral que lhe era lançado, o enfermeiro suplicou pesaroso: Antonina, creio em sua amizade e na elevada compreensão que flui de suas palavras. Ajude-me. Perdeu o orgulho aí, Não vim aqui senão rogar auxílio e discernimento. Exponha você mesmo o que devo fazer. Dê-me um plano. Perdoe minha intimidade. Tenho sido um homem sem fé. Não tenho autoridades ou amigos para quem apelar. Não nos conhecemos senão há dias, mas encontrei em seu coração e em sua casa algo novo para meu pobre espírito. Suporte-me e ampare-me pelo amor de Deus, em cuja providência você crê com tanta sinceridade. A jovem viúva sentindo-se verdadeiramente irmã dele, acariciou-lhe as mãos, quais se fossem velhos conhecidos, e agora, igualmente em lágrimas de emotividade e reconhecimento, convidou-o a visitarem juntos o casal sofredor na noite seguinte. Confiaria Henrique e Lisbela aos cuidados de uma parenta e seguiriam para a residência de Amaro em companhia de Haroldo. Desejava auxiliá-lo a ele. Mário na justa recuperação, auxiliá-la a ele, Mário, na sua justa recuperação, e para esse fim estimaria acompanhá-lo de maneira a ser mais útil. O moço aceitou a gentileza exultante. Estava convencido de que, ao lado de Antonina, encontraria uma solução. Um sorriso de reconforto assomou-lhe aos lábios e foi assim que deixamos o enfermeiro atormentado sob a eclosão de nova abençoada esperança. É isso aí, são 3. Coragem, humildade e orgulho é assim... São coisas difíceis, vamos dizer, né? Você ter coragem para fazer alguma coisa, ter humildade para fazer o que ele fez, né? Pedir ajuda a ela. O orgulho geralmente vem na frente. Não sabemos libertar a personalidade segregada no vício de nosso exagerado amor próprio. Em suma, aprisionamos o coração na escura fortaleza da vaidade e não sabemos ceder. Ou seja, o egoísmo brabo nosso. Porque ele coloca assim, ele tinha toda aquela rivalidade com o Amaro, porque ele entendia que o Amaro tinha tirado a Zulmira dele, né? Uhum. Ele tinha o ressentimento contra a Zulmira por ter preterido ele e ficado com o Amaro. Aí ele vai lá com sentimento de vingança, mas acaba que não faz nada, né? E aí ela fala aqui, ó. Que ela fala aqui, ó. Deixaria você a outro o privilégio de semelhante serviço, ou seja, você vai relegar a outro a chance de ir lá ajudar o casal? Porque ela fala aqui, ó. Por que não visitar você, o lar de nossos desventurados amigos, nesta hora em que naturalmente precisam de carinho e solidariedade? Tá falando, olha, vai lá, né? Você que atendeu o menino pela última vez, né? E eles o Amaro já te conhece, a Zulmira também já te conhece, vai lá e, né, se solidariza, tenta ajudar em alguma coisa, né, oferecer uma ajuda em alguma coisa, né, diante dessa situação, né. Aí ele fala, não tenho coragem,
Mas não é coragem que ele não tem. No fundo, ele tem orgulho. Orgulho. Ele não quer dar o braço a torcer, ir lá e reconhecer, né? E ele errou no passado com os dois. E que ele tem que se despir desse orgulho, dessa vaidade ferida, né? E dar a mão palmatória, reconhecer que os dois tinham o direito de ficar junto, como ficaram, e ele não pode exigir, né? Direitos de propriedade sobre uma pessoa. Se a gente for analisar nos capítulos passados que os dois se confrontaram, né? Dormindo, né? Os dois em espírito se confrontaram. O Mário queria sair no tapa com o Amaro, né? Sim. E aí ele ainda trazia esse ressentimento contra os dois. Então, na verdade, não faltava coragem, faltava humildade dele reconhecer que ele errou, que ele não tinha direito sobre ela, a gente não tem direito sobre os outros, né? A pessoa não quis ficar comigo, eu não tenho que ficar exigindo, não sou dono de ninguém, né? E aí faltava, na verdade, para ele humildade de reconhecer e ir lá e tentar, né, restabelecer os laços de amizade. O sentimento de posse, ele é confundido com amor, né? Com paixão, com essas coisas. Você tem que amar e deixar a pessoa livre, né? É o ciúme, né? Diz, né? Alguns aí, né? Que ciúme é o tempero do amor. Não tempero nada, é um veneno. É o famoso sentimento de posse, né? Por isso tem tanta mulher sendo morta aí, né? Ah, não quer, vai ser feliz lá do jeito que você puder e eu vou pro meu lado também, pô. Há pouco tempo aconteceu um caso aqui na rua, uma senhora estava morrendo de câncer, né? E ela tinha separado do marido, já tinha uns 15 anos. Mas ela dizia para os filhos que jamais esqueceria o marido. Ela não conseguia esquecer dele, amar ele para sempre. E o cara chegou na boa, não traiu ela, falou, tô indo embora, gostei de uma menininha, vazei, que seja feliz. Eu vou ser feliz, seja feliz também. Aí na última semana de vida ela pediu para chamar o ex-marido, que ela queria ver ele de qualquer maneira. Aí ele veio, né? E ela falou para ele que continuava amando do mesmo jeito e que... Aí ele virou para ela e falou assim, você resolveu ir por um caminho na sua vida que levou você aonde você chegou, tá vendo? Você me desculpe, mas eu sou muito feliz. Quer dizer, é a sinceridade, né? Sei lá. Porque ela não quis saber de mais ninguém, essa é a verdade, entendeu? Ela ficou sozinha o resto da vida. Eu acho que isso não é amor, não, cara. Isso aí é esse sentimento de posse, né? Eu perdi, aí vai se lamentar, vai viver chorando, vai viver triste. Complicado. Existe vida além da separação, né? Ela não buscou alternativa, né? Ficou presa. A pessoa, vamos dizer assim, se sente tão assim de posse do outro que não admite, né? Não aceita a perda, né? A gente vê, hoje mesmo eu tava vendo, né, o noticiário ali, aquele rapaz lá que foi preso, esfaqueou, deu 15 facadas na ex, que não admitia o relacionamento com outro. Todo dia nós estamos vendo isso aí. Todo dia realmente tem esse tipo de notícia. O cara não aceita, vai lá e mata a mulher. É um absurdo, cara. É o sentimento de posse. A pessoa acha que é dono do outro. Isso. Que, aliás, nós já vimos também em livros anteriores que ninguém é de ninguém e nada é de ninguém, né? Sim. Se você viver muito agarrado, quando você subir, você tá ferrado, até que rimou. Fica complicada a sua situação, né? Tanto os bens morais, são mulher, marido, filho, filha, pais, e bens materiais. Você tem que desapegar dos dois. Tem que achar a fronteira, né? Achar o limite para você gostar sem ficar... Eu falei isso uma vez para uma senhora, ela quase me bateu. Ela falou, tá dizendo que eu não tenho que amar meus filhos? Não tô falando isso, não. Ela pode amar seus filhos. Mas não seja uma super mãe, não, porque até porque uma hora eles vão embora, vão deixar você sozinha. Com certeza. O fato de amar não significa que tem
atestado de posse. A senhora é dona da sua casa, seu carro, seu dinheiro. Agora, dos filhos, não. E nem isso, mas- né? O carro, a casa e o dinheiro são seus temporariamente, são empréstimos, né? Mesmo assim, Você mesmo vai embora assim, e fica aí, pô. Você vai embora, não vai levar, não. Principalmente aquelas mães de antigamente que a mãe ela não trabalhava fora, ela ficava só cuidando dos filhos. Verdade. Depois, quando cresce, vai embora, casa, fica essa situação complicada. Mesmo hoje, para as mulheres que trabalham, né, como a minha irmã, que também trabalha, sempre trabalhou e tudo mais, sente, né, o que eles chamam lá de síndrome do ninho vazio, né? Na psicologia é colocado dessa forma, né? É isso mesmo. Então, mesmo assim, a pessoa sente, mesmo tendo uma vida profissional e tudo mais. Agora, é pior para essas mães de antigamente que só viveram para cuidar dos filhos, né? É como se a pessoa, assim, perdesse o objeto da sua vida. Pois A é. pessoa se dedicou a vida toda a essa atividade, cuidar dos filhos. Não tem mais filho para cuidar, a pessoa é como se estivesse, assim, sem finalidade na vida. Tem algumas pessoas que sente assim. Trata o filho como objeto, né? Sim. Acho que eu já contei a história da minha mãe que dizia pra minha irmã, né, que ela veio para cuidar dela na velhice. E Sua mãe dizia para sua irmã? minha mãe dizia pra minha irmã. Os filhos ela não contava muito, não. Acho que ela tinha vindo, que a minha irmã, na verdade, foi temporão também. Ela nasceu 10 anos depois, 15 anos depois que eu e meu irmão. E ela dizia, você veio para você tomar conta de mim. E quase acabou o casamento da minha irmã. Ela foi morar nos fundos da casa, deu um rolo danado. Hoje em dia ela vive numa posada lá, minha irmã na casa dela, vai lá de vez em quando. Eu vou, meu irmão vai. Mas ela aprontou muito, minha mãe aprontou muito com a minha irmã. Porque ela não admitia que minha irmã casasse. Mas essa era a verdade. Nossa. Você veio ao mundo para cuidar de mim. Sim. Então você vai ter a sua casa e eu vou morar. Não dentro da sua. Eu quero morar na minha casa. Ela dizia. Se possível, 2 casas no mesmo terreno, pô. É complicado. Complicado. Mas é assim mesmo, Tem muita mãe por aí que é assim, rapaz. Mas é meu sogro tá com 90 anos, cara. Tá lúcido e tudo e tal, mas extremamente dependente, parece criança, ele não consegue pentear o cabelo. Sério que ele tem problema no ombro e tal, não consegue levantar o braço, mas ele levanta de manhã, senta e espera a minha esposa arrumar a roupa dele, arrumar o café dele, não faz nada, e espera que tudo, arruma a roupa para mim. Aí ele vai lá com muita dificuldade, consegue se vestir e tal. Aí fica sentado esperando ela vir e pentear o cabelo dele. Nossa. Mas não é que ele não pode, ele não quer, né? Ele quer que as pessoas... Mas, nossa, cara, extremamente dependente. E assim, putz, coitado. Mas enfim, a gente vai levando aqui, né? Eu levo ele para poder cortar o cabelo. Ele não vai sozinho. Puta, parece que virou outra criança. Vamos lá, capítulo 36, Corações Renovados. Bom, só para dar uma introdução aqui, né? Então, ele já começa falando, né, que 3 dias haviam corrido sobre a libertação de Júlio, ou seja, a morte do Júlio, né, desencarnação. Inclusive, esse termo libertação é o que é mais comum utilizar nas obras de Kardec, é isso. Eles não falam muito desencarnação nem morte, falam libertação. Aí, eles, né, estão aí naquele negócio, né? A Zulmira tá ruim, né? Aí fala, nossa irmã reclama socorro mais seguro, o esgotamento é quase completo. Então, ela tá lá nas últimas, né? Aí... o Mário e a Antonina e o Haroldo, né, que é filho da Antonina, chegam lá, né? Entram lá na casa, né? Então os dois se acertam e ir visitar juntos, né? A Antonina para dar o tom da coragem para o Mário, né?
Aí o Mário vai junto lá com a Antonina e o filho da Antonina, que é esse Haroldo aqui, né? Sim. Aí eles chegam lá, né? Ferroviária e a filha faziam as honras da casa, então, né? O Amaro e a menina mais velha recebe os três, né? Aí o Mário, porém, surgia constrangido e desajeitado, enquanto Antonina irradiava simpatia e bondade, cativando de improviso a amizade dos anfitriões. Então, pelo que a gente percebe aqui, a Antonina era a primeira vez que estava vendo o Amaro e a filha do Amaro, né? Sim. Aí o enfermeiro apresentou a jovem senhora e o filhinho por amigos particulares. Então ele chega lá, ó, essa aqui é a Antonina, essa aqui é o Haroldo, são meus amigos particulares, né? Então eles vão lá fazer a visita para eles, né? Hum, falava realmente comovido, lembrando os derradeiros minutos da criança, tal. Aí ele começa a falar, né? A experiência que ele teve, né? Com o menino, tal. E aí o Amaro percebe a sinceridade dele, né? Então, antigos rivais, aí eles acabam começando ali a se entendendo nesse momento, né? Olha a equipe funcionando aí. É. Aí ele fala, nem percebi, né? O Amaro fala, nem percebi, disse o dono da casa, a dor que o envolveu neste momento, justo em que nosso anjinho era arrebatado pela morte. Sua aflição me comoveu muito, não só pelo devotamento do profissional que nos assistia, mas também pela afetividade pura do amigo que há tanto tempo se distanciara de nossos olhos. Então ele vai, né? Os laços vão ali se recompondo, né? E aí ele fala aí, ó, a generosidade do Egival, por sua vez, influenciava o enfermeiro de modo decisivo. Sim. Trabalho em equipe aí. Vai aos pouquinhos ali, os dois vão começando a se harmonizar, né? Então Exatamente. é aquilo que estava naquela passagem de Mateus lá, né? Reconcilie-se com o seu irmão enquanto estás com ele no caminho. Então é o que estava acontecendo naquele momento ali, né? Uhum. Mário passou a sentir balsamizante desafogo. Então ele começa, né? A aliviar, né, a dor na consciência, né? A tortura mental que ele passava, né? Você vê, não tem coisa melhor do que uma generosidade, né? É melhor até do que um passe magnético do Clarence, pelo jeito, porque Sim. só dele sentir a energia do outro. Enquanto Evelina se afastava para atender a madrasta doente, reportou a tortura moral que o assaltava assim que viu Júlio inerte, detendo-se na breve descrição do complexo de culpa que o acometera. Teria seguido com segurança a indicação do especialista? Enganar-se-ia, porventura, na dosagem da medicação? Na ligeira pausa que surgiu natural, Amaro tornou a palavra acrescentando bondoso. Não havia motivo para tamanha preocupação. Desde a primeira visita médica, compreendi que o nosso filhinho estava condenado. O soro foi o último recurso. Então o próprio Amaro fala para ele, olha meu filho, não se sinta culpado. Isso aí, né? Ele estava realmente, eu já sabia que ele iria desencarnar mais cedo ou mais tarde. Então o soro ali que você deu ali foi, na verdade, um paliativo para ele só. Uhum. Aí na sequência aí já vai a primeira questão, né? Isso. Enquanto encarnado diante das provas, o que mais importa é ter religiosidade ou religião? Boa pergunta. No momento atual, precisamos de religiões? Vale ou não? Religiosidade. Religiosidade. Então, não é a primeira vez que atravesso uma provação dessa ordem. Há tempo sofri a perda do caçula do meu primeiro matrimônio, estranhamente afogado numa de nossas raras excursões até a praia.
Confesso que só me faltou enlouquecer. Entretanto, apeguei-me à religião para não Sossobrar. sossobrar, e o sossobrar, É afundar. afundar, É. hoje Naufragar. E hoje compreendo que somente nos compete acatar os desígnios de Deus. Não passamos de criaturas necessitadas de socorro divino a cada instante de nossa experiência humana. Sem dúvida, interferiu Antonina otimista, sem um apoio espiritual não avançaríamos em um passo no terreno da verdadeira harmonia íntima. A morte do corpo nem sempre é o pior que nos possa acontecer. Tantas vezes os pais são constrangidos a acompanhar a morte moral dos filhos no crime ou na viciação, que não conseguem interromper. Né? Também perdi um dos eventos que Deus me confiou, mas procurei acomodar-me à saudade sem revolta, porque a sabedoria do Senhor não deve ser menosprezada. Que prazer ouvi-la, disse o ferroviário com discreta satisfação. Após afeiçoar-me com mais empenho ao catolicismo na literatura de Santo Agostinho, observo que a abençoada renovação se fez em mim. E fitando a interlocutora com mais atenção, aduziu: a senhora também católica? Antonina sorriu dedicada e informou: não, senhor amado. Em matéria de fé, aceito a interpretação do Evangelho do Espiritismo. Entretanto, isso não impede que estejamos procurando o mesmo mestre. E assim, Jesus é o nosso porto, acentuou o anfitrião liberal. Não entendo a religião por elemento separatista. A senhora, na condição de espírita, e eu, na posição de católico, possuímos uma só linguagem na fé que nos identifica. Creio que a providência divina, como o sol, brilha para todos. É muita alegria sentir-lhe a nobreza da alma, comentou Antonina, entusiástica. Na essência, desejamos ser cristãos sinceros e na sua generosidade me permite entrever a beleza do Cristo nas vidas nobres. Eu acho que até aí tá bom. Até aí, né? A Mara não conseguiu responder. E aí? Eu acho o que mais importa é ter religiosidade ou religião? Eu penso religiosidade, ou seja, a crença no ser supremo aí, né? Sem denominação religiosa, né? Acho que nós não precisamos de religião, né? Religião não, né? Dogmas, etc. Como diz uma frase que está numa igreja evangélica que eu entrei uma vez, está escrito lá: Jesus Cristo é o Senhor, né? Então, você tem que se apegar a Jesus Cristo. Ponto final. Você tem que ser cristão, né? A melhor religião é ser cristão, né? Porque você conversando com ele, conversando com Deus, você não precisa da religião. Eu acho que você... Por exemplo, você vai escutar os conselhos de um padre, sabe lá o que esse padre está fazendo da vida, né? Do jeito que a gente vê aí as coisas acontecerem, né? Pai de santo, a mesma coisa. Você vê pai de santo aí fazendo miséria, pô. Alguns presos já, então... Sim, mas é aquilo que a gente sempre comenta aí. Eu acho que o grande problema da maioria das pessoas, de maneira geral, é entregar o seu destino de vida à igreja, ao pastor, ao padre, que vai resolver o problema dele. Né? Fala, quem vai resolver o seu problema é você mesmo. Entendeu? O seu íntimo, é a sua reforma íntima, é olhar para você, né? O padre, o pastor, enfim,
te orienta, pode te orientar, te dar a mão, estender a mão, te ajudar da forma que der e puder, enfim. Mas a grande maioria das pessoas transfere a responsabilidade da vida dela para a religião, né? Para o padre que vai me resolver, para o pastor. Vou lá falar com o pastor, vou na igreja e sair de lá livre, resolvido. Vira fanatismo, né? Esse é o problema. Passa a ser isso, né? A pessoa, quando está muito fragilizada, como ele fala aqui no primeiro parágrafo, que ele perdeu, né? Só faltou enlouquecer, apegou-se à religião para não se sobrar. Então, quando você se apega à religião, mas buscando religiosidade, eu vou passar na igreja, vou rezar, vou conversar com Deus. Tá bom, você é uma igreja católica, eu não sou católico, né? Então, mas tem vezes que não. A pessoa, por estar muito frágil, aí ela encontra algum tipo de conforto naquela religião. Ela acha que foi a religião que colocou ela nessa situação. Isso. Foi o pastor que você disse, foi o padre, foi o pai de santo. Foi o padre, foi o pai de santo, foi a Nossa Senhora. E na verdade foi você mesmo, você com a sua força que buscou falar com Deus de alguma forma e acabou revertendo aquela situação. Com auxílio superior, com certeza. E você, né, sempre com auxílio superior. Porque nós não somos nada, né, assim, nós somos muito fracos ainda, né? Nosso estágio evolutivo aí ainda é de criança, vamos dizer, né, diante do universo e da eternidade. Agora, sempre a gente precisa de auxílio, né? Sim. Mas ele está sempre do seu lado. Né? Entregar a responsabilidade disso para um terceiro, seja ele qual for, esse aqui que acho que complica. Eu acho que a grande maioria das pessoas ainda está nesse estágio, né, a religiosidade que ele coloca aqui é você se ligar em algo transcendente, algo divino, algo imaterial. Você crer, né, em algo além dessa vida. Isso seria religiosidade. Religião é um culto material, né, com os seus ritos e tudo mais, sacerdotes, isso é religião. Aí o que ele pergunta? No momento atual, precisamos de religiões? O que vocês pensam? Não, eu acho que na religião em si, pelos dogmas, pela tradição, pela rotina do que é o catolicismo, por exemplo, né, aquele ritual religioso, acho que é meio que supérfluo, né? Infelizmente as pessoas precisam de religião, essa é a verdade, né? Precisa ter uma coisa para seguir, para ser orientada, a maioria das pessoas, principalmente quando está fragilizada, né? Sim, sim. Então, eu acho que nesse aspecto sim, mas é uma faca de dois gumes, né? Porque, como a gente comentou, ela vai para a religião, aquela religião é nova, ali eu vou resolver meu problema, como você falou, terceiriza, né? Isso. E não é isso, não é assim que funciona, né? Então, a religião, a criação de várias religiões é um mal necessário, vamos dizer. Que as pessoas vão lá buscando conforto, né? Buscando resolver o problema, e muitas vezes ficam ali naquele canto de sereia do pastor, né? Que me desculpem, a Igreja Universal é um exemplo vivo disso. E sabe, acaba sendo prejudicada no final, né? Dá o que não tem, né? Isso. A pessoa sai na ilusão de que está sendo resolvido o problema dela. E pior ainda, né? Quando você encontra um ambiente de exploração. Que é o que acontece em muitas igrejas, que usa da fragilidade do ser humano ali, do indivíduo, usa dessa fragilidade para se beneficiar financeiramente. O cara entrega tudo. Centro Espírita faz isso também. Deixa aqui, você tem que arriar um trabalho, vai gastar não sei quanto, R$1.000. Deixa comigo que eu resolvo. E o cara, na fragilidade dele, fala, não, isso. Vai resolver, enfia a mão no bolso, tira da onde não tem, tira da boca dele, da família, muitas vezes, entrega para um terceiro, Eu penso que a procura por uma religião parece até salvar a vida de uma pessoa. Mas se nós estivéssemos no nível de achar que não precisamos de religião para conversar com Deus, elas seriam desnecessárias, né? Não precisaria existir.
Mas do jeito que nós estamos hoje em dia, com tantas decepções aí, né, tudo que é rampo na vida, é uma válvula de escape. Lamentavelmente é uma válvula de escape. Acaba sendo, viu? Porque às vezes, de repente, é a única. O cara às vezes sai de lá mais leve, entendeu? Vou dizer, iludido muitas vezes, às vezes, pode até ser, mas pelo bem ou mal, se o cara se aliviou, tirou aquela tensão dele, saiu de lá mais leve, já menos ruim, né? Vamos dizer, vai. Eu penso também que não precisaríamos de religião, porque a religião, na verdade, ela se arroga como intermediária, né? Os sacerdotes, né? Isso. Se colocam como intermediários necessários entre o cidadão comum e Deus, e na verdade não precisamos. Só que, assim, como o Alexandre colocou, no momento nosso, infelizmente, grande parte da população ainda precisa desse arrimo que é a religião. Porque senão a pessoa começa a sair fazendo um monte de besteira. Então, infelizmente, existem pessoas que ainda precisam desse arreio que a religião coloca na pessoa. Verdade. Infelizmente. Aquela frase, né? Ruim com ela, pior sem ela. Isso. Pois é. Mas a gente não pode generalizar, evidentemente, né? Generalizar no sentido de, não, todo mundo, toda religião, toda igreja é caça-níquel. Ô, Leonel, eu diria que em toda religião tem a parte podre. A parte... Aliás, tudo nessa vida, podre. Tudo nessa vida, né? Sim, não é que é porque o católico, o padre não presta, não é porque no espiritismo o pai de santo não presta. Existem pessoas sérias. Mas tem muita gente charlatã, né? Sim, existe. Todas as religiões, todas. Por isso que eu digo, a gente não pode generalizar, entendeu? Acho que bem ou mal resolve muitas coisas. Resolve, essa sim. terceirização que o Leonel citou, por exemplo, vocês pensam que não existe no espiritismo? Existe no espiritismo também. Sim. Por exemplo, o Jefa, né? Tem lá as vibrações que você pode mandar, né, por os meios digitais, igual aquela vibração que as pessoas escrevem no papelzinho e colocam, deposita na caixa lá para vibrações para pessoas. Isso. O que acontecia? Tem um formulário online que a pessoa pode preencher com o nome, os dados da pessoa que você quer que faça a vibração. O que acontecia? Precisou se modificar a estrutura do formulário para que você tivesse que digitar o nome um a um. Então tirou aquela ferramenta de copiar e colar. O que acontecia? As pessoas copiavam 200 nomes e colavam lá no formulário 200 nomes tudo de uma vez. O que é isso? É achar que a vibração vai resolver o problema da pessoa. Copia e cola 200 nomes e coloca lá tudo de uma vez. Todo mundo tem problema, isso? é horrível. O que isso resolve? Aí, para acabar com esse negócio, né? Porque aí, em poucos minutos, chegava lá 1 bilhão de nomes no formulário, porque o pessoal copiava e colava e jogava lá. Então, precisou mudar a estrutura do negócio para que as pessoas não pudessem mais copiar e colar. Tinha que digitar o nome um por um. Aí limitou, né? Aí muita gente reclamou. Não gostou do novo método. É incrível, né? A pessoa achar que é jogar o nome lá. Eu penso que você tem que mentalizar, você tem que pedir. Você tem que pedir aquele que você colocar ali 1, 2, 3. Sim. Sempre buscando auxílio, mas não transferindo o problema, né? Tá aí, ó. Eu vou jogar lá igual o povo vibra para você. Entendeu? É isso. É terceirizar o problema também. De maneira geral é isso mesmo, né? Mas enfim, tudo isso aí é parte da nossa evolução, né? Bem ou mal Então, você vê que mesmo dentro do espiritismo, você ainda tem esse tipo de procedimento. Então, mas espírita é diferente de católico? Na verdade, no Brasil, nós não temos espiritismo. Nós temos espiritualismo. É um espiritismo meio católico. Então,
Mas o estágio evolutivo de um e de outro tá ali, pó a pó. É muito parecido. Então, não tem por onde escapar. É a humanidade, de maneira geral, não é porque eu sou Tá, se você... Acho que o Espiritismo é uma ferramenta bem mais apurada que o catolicismo, eu acho, né? Pelo menos para mim, eu enxergo dessa forma. Principalmente pelo fato de ele falar, olha para você mesmo. Você vê que Olha aí, olha você. dentro das religiões você tem divisões, né? São subdivisões da religião. Tem o católico não sei o que, católico não sei o que lá, o espírita, o evangélico que eu não sei de onde, o evangélico que eu não sei de onde. Bom, Sim. e vai dividindo. O que eu acho em relação ao Espiritismo é justamente isso, né? A vantagem dele é justamente de falar assim, olha para você. Não é assim. Olha as suas atitudes, os seus pensamentos, o seu relacionamento com o outro. Como é que você está reagindo diante desse ou daquele problema? Ele se põe você de frente para o espelho, né? Agora as outras não. Não, vem aqui. Reza essa coisa aqui que está resolvido. Bom, seguindo aí, né? Então aí o Amaro e o Mário começam, né, meio que uma conversação ali, né? Aí o Amaro vai explicando a situação dele, né? Vai falando que a Zulmira, né, tinha melhorado pelo fato dela ter ficado, né, ter engravidado, ter nascido a criança, ela tinha melhorado. O estado mental dela, que também não era bom, porque ela também começou a sentir remorso por ter se omitido na morte, no afogamento do Júlio, né? E aí, com a gravidez, ela tinha melhorado, tinha se renovado, tudo mais. E aí o Mário começa a conversar com ele e aí vem, aí fala assim, né? A confissão de Amaro constituía um testemunho de humildade pura. Aí vem a segunda questão, né? Comente a frase. Agora reparava que o antagonista era um homem comum. Sim. Mas pode começar daqui mesmo, né? Acho que pode. O táxi parou à porta, de imediato o médico da família entrou, depois de saudações visuais passou o quarto da enferma. Acho que pode um pouco mais para frente, né? Pode. Pode ser Mário a permutar significativos Isso. olhares. Mário a permutar significativos olhares com Antonina, de quando em quando, se situava entre a perplexidade e o desencanto. A confissão de Amário constituía um testemunho de humildade pura. Em muitas ocasiões, fantasiara-o na própria imaginação, qual se for um poço de orgulho e arrogância e, por muitas vezes, surpreendera-se em acalorados solilóquios. Solilóquios é o quê? São discussões, é isso? Não? Provavelmente, eu não procurei no dicionário, sim, mas é o que dá a entender. Rixando com ele em pensamento. Agora reparava que o antagonista era um homem comum, tanto quanto ele necessitado de paz e compreensão. O entendimento prosseguia mais afetuoso quando o clínico o tornou à sala. De semblante torturado, dirigiu-se ao ferroviário notificando. Aí começa a 3, não é isso? Ou não? Eu acho que a 3 vai um pouquinho mais para frente. A ferroviária notificando. Amaro, a providência é quase impossível quando a previdência não funciona. A posição de Zulmira piorou muitíssimo nas últimas horas. O soro aplicado desde ontem não trouxe o resultado preciso. O abatimento é enorme e creio indispensável uma transfusão de sangue ainda essa noite para que não sejamos amanhã surpreendidos por obstáculos insuperáveis. Acho que aí começa a 3. A Mari empalideceu, né? O que ele mais faz nesse livro é empalidecer, né? Impressionante. Achei bacana essa frase aqui. Amaro, a providência é quase impossível quando a previdência não funciona. Tá certo. Vamos dizer assim, né? É igual aquela frase, né? Ajuda-te que o céu te ajudará, né? Mas então, essa frasezinha da pergunta aí, reparava que o antagonista era um homem comum,
tanto quanto ele necessitado de paz e compreensão, porque você esquece dessas coisas, né? Você acha que você é o injustiçado, é o sofredor, e o outro não, o outro está sempre bem. O outro está Sempre sempre melhor que você você. sempre você é a vítima, o outro é sempre o vilão, né? Isso aí. Isso aí. É você que tem problema só, ninguém mais tem. Eu não sei se é impressão minha, mas as mulheres têm muita mania de fazer isso, falar dessa forma. Pelo menos que eu conheço. Inclusive, o termo vilão, né, surgiu da Idade Média, né? Vilão eram os habitantes de uma vila, né? Eram os vilões. Só que assim, ficou essa pecha de vilão ser um malfeitor, porque muitas vezes essas pessoas elas sobreviviam, né? Passavam fome, então precisavam muitas vezes, na visão dos nobres, né? Cometer pequenos delitos para poder sobreviver. Então era visto como o vilão alguém desonesto, né? Alguém que pratica atos condenáveis. Então ficou marcado por causa disso. Entendi. Mas aqui reparava que o antagonista era um homem comum, tanto quanto ele, necessitado de paz e compreensão. Então ele começa a perceber, né, que o Amaro não era esse monstro que ele imaginava, né? E ele não era tão vítima assim, e o Amaro não era tão vilão assim. Os dois eram homens comuns, né? Passavam por situações difíceis e ambos necessitados de amparo, esclarecimento. É isso mesmo. Então, assim, que ele começa a perceber que ele não é tão diferente do Amaro. O Amaro é tão necessitado quanto ele. E aí as coisas começam, né, finalmente a se encaixar ali, né? De novo, né? Mais um passozinho em direção a todos os da equipe, né? Aí vem a terceira, né? Ao escutar do médico que Zumir havia piorado muito, Mário toma uma atitude que surpreendeu a todos. O que seria? Olha, não. A Mário empalideceu. Amaro empalideceu. Antonino voltou esse silêncio para Silva, como se dizer-lhe de coração para coração: não hesite. É a sua hora de ajudar. Aproveite a oportunidade. Mário, acanhado, levantou-se maquinalmente e, antes de que Amaro fizesse qualquer referência ao assunto, apresentou-se ao médico explicando: doutor, se a minha cooperação for aceita, sentiria prazer nisso. Sou doador de sangue no hospital que trabalho. Um telefonema o telefone nasceu ao pediatra amigo a quem o senhor recorreu, no caso de Júlio, pode confirmar as minhas palavras. E, erguendo os olhos para o ex-rival, disse em voz quase suplicante: Amaro, permita-me, que quero auxiliar. Permita-me, quero auxiliar a doente de algum modo. Afinal de contas, somos todos agora bons irmãos. O chefe da casa, comovido, abraçou-o reconhecidamente. Obrigado, Silva. Nada mais conseguiu dizer. De olhos angustiados, dirigiu-se para o aposento da mulher, envolvendo-a em manifestações de carinho. Antonina colocando Haroldo junto a uma pilha de revistas velhas, pôs-se à disposição de Evelina para qualquer atividade caseira, enquanto Mário e o médico partiram velozes em busca do material necessário. Transcorrida uma hora, a câmara da enferma se iluminava mais intensamente para o serviço a fazer. Zumir, admirado, reconheceu Mário. Todavia, era enorme a prostração para que pudesse demonstrar interesse em desfazer ou desprezar. Ou desprazer. Ou desprazer, né?
apresentada a Antonina, limitou-se a endereçar-se-lhe alguns monossílabos com um breve sorriso de reconhecimento. Assumindo a direção da enfermagem, a jovem viúva parecia uma figura providencial. Amparou a doente com carinho, auxiliou o clínico nas tarefas do momento e, cativando a gratidão dos novos amigos, colaborou com Evelina para que todas as medidas alusivas à higiene se efetuassem harmoniosas. Realizada a transfusão, a enferma entrou na reação característica. Contudo, Silva, fosse porque estivesse de si mesmo enfraquecido, ou porque a quantidade de sangue tivesse sido demasiada, passou a acusar profundo abatimento. Em seus olhos, porém, brilhava uma luz diferente. Afigurava-se-lhe haver perdido as inquietações que o martirizavam. Adquiria a noção de que se reabilitara perante a própria consciência. Trouxera aos ex-adversários o próprio coração em forma de visita fraterna, e suas próprias forças insufladas no campo orgânico da mulher que lhe fora abençoada, como que lhe favoreciam a ausência de velhos pensamentos de mágoa que por tanto tempo lhe havia flagelado a vida íntima. Eu acho que por aí já é suficiente. A resposta está lá em cima, né? É. Ele simplesmente resolveu doar o sangue, né? Ele se prontificou a fazer isso, né? Como era diferente no passado, a transfusão era direto, né? Era conexão direta, tirando de um para o outro, é isso? Aqui ele não dá muito detalhe, mas dá a impressão, né, que foi, né? Imagina, o sangue ia do jeito que estava, né? Então, toma aí. Porque hoje você tira o sangue, põe num frasco e depois aplica no outro paciente. As transmissíveis iam todas, né? Nesse tipo de evento aí. Parece que colocou num, colocou no outro, saiu o sangue de um, já foi direto para ela. É o que dá a entender aqui que foi, né? Ou seja, ele deu, né, em algumas religiões, por exemplo, no judaísmo, o sangue representa a vida. Uhum. Né? Tanto que existe a recomendação, a tal da chamada comida kosher do judaísmo, é aquela que você certifica que ela foi produzida de acordo com o rito judaico, e é a mesma coisa no islâmico. O frango, por exemplo, você só pode comer o frango dentro da religião judaica e do Islã se ele tivesse sido abatido. No Islã, por exemplo, não pode ter sofrimento do animal, então tem que matar de uma vez, né? Cortar o pescoço ali de uma vez e ser tirado todo o sangue. Isso tanto no judaísmo quanto no Islã, porque o sangue representa a vida, então você não pode comer o frango tendo sangue ali junto, porque representa a vida, como se você estivesse comendo a vida. Frango vivo. Né? Então tem essa ideia. Então, o que ele fez? Ele deu a vida, praticamente, dele para ela. Então foi um gesto extremamente ali, naquele momento, você vê que ele realmente conseguiu superar, né, as rivalidades, a vaidade, o orgulho, porque ele acaba doando o próprio sangue, a própria vida dele para a mulher que tinha sido desprezada, né? Ele, né, se sentiu desprezado por ela, porque ela trocou ele pelo Amaro. Então ele consegue finalmente superar, né, a rivalidade contra o Amaro, a mágoa contra a Zulmira, e acaba doando até o próprio sangue para ela, né?
Exatamente. Não é para qualquer um. A força do perdão, do arrependimento, enfim, do desapego, né? O desapego, principalmente. Nisso ele mostra que realmente ele conseguiu superar a dificuldade que ele tinha de se reconciliar com eles, né? Uhum. Mas é engraçado que ele fica meio abatido, né? Depois, mas é normal também, né? Você tá dando sangue, pô. Então... sim, provavelmente a quantidade de sangue que ele doou foi grande, né? Que ele ficou meio zonzo ali, né? A doação normalmente é por volta de quase meio litro, né? Acho que não pode ser além disso. Eu já doei algumas vezes. Eles pesam, né, na verdade, é 300 gramas, 400 gramas. A bolsa é pesada, ela fica numa balança ali. Numa balança e de acordo com o seu peso, eles vão deixando fluir o sangue. Ela fica oscilando, né, a balança ali, a bolsa e tal, fica oscilando. Mas ele é limitado. Quando dá baixo o valor estabelecido, corta imediatamente. É o seu peso, altura e idade. Peso, altura e idade. Isso. Eu notei, eu sempre doei sangue, agora eu não posso mais porque eu passei dos 70, mas eu sempre notei que à medida que você vai envelhecendo, a quantidade doada é menor. Porque o seu organismo demora mais para... Por que você não pode doar acima dos 70? Porque o organismo levaria muito tempo para repor o sangue. Então eles... Eu passei mal da última vez, cara. Ah, é? Minha pressão caiu, a mulher foi lá, deita. E eu, passei mal, aquele mal-estar. Antes eu já tinha doado algumas vezes e tal, mas a última vez passei mal. E o meu é O positivo, aquele doador universal, né? Serve para qualquer um. Então, de vez em quando a mulher manda o meu celular, estamos precisando, então, mas eu fico o pé atrás depois daquele. Tem meio que precisado. E o meu é o AB positivo, é o sangue egoísta. Ele recebe de todo mundo, mas só doa para ele mesmo. Doa para ele, né? Tá certo. Eu sou O positivo também. Mas é muito importante, né? Não sei se você fez isso, se alimentar antes de doar sangue. As pessoas entendem errado, né? Mas, eu tenho assim, né? O pessoal manda, né? Se tomar café e tal, daí você chega lá, faz aquela entrevista, sempre tem aquela entrevista e tal, né? Seu relacionamento, como é que foi, enfim, todo aquele protocolo, né? Inicial. Você não deve comer panceta e torresmo, né? Mas fazer tem que ser uma alimentação leve, né? Mas eu me alimentar. Tanto que eu via muitas vezes o cara chegava lá para doar assim, você tomou café? Não, eu estou em jejum, então vai tomar café primeiro. Depois tanto é que depois da doação eles oferecem o café também. Muito bom, excelente. E aqui, né, aí finaliza, né, a Antonina se prontifica a voltar, né, depois, né, uns dias depois, tal. A Evelina abraça, tal. E o Silva, né, fitando a companheira de excursão com reconhecimento e carinho, sentiu-se reconciliado comigo mesmo, irradiando a alegria silenciosa de quem retorna à felicidade. Então, naquele momento, ele finalmente recobra a paz de consciência, né? Se libertou. Num gesto tão assim simples, ele consegue resolver, né? Aí, então encerramos por hoje.